Olá, continuando hoje a segunda parte da lenda de Obá. Então ela foi viver na adolescência dela até uma certa idade. Isso porque não existia na época dos orixás esse tempo material, só para a gente romancear a história, para poder ficar mais claro para as nossas cabecinhas. E lá ela foi vivendo a vida muitos anos e sempre da mesma maneira, e sempre cortejando demais, sendo subserviente para Xangô. E ali foi. Até que um determinado dia chega uma nova deusa pedindo a proteção de Xangô. E essa deusa era Oxum. E Oxum, aquele ser bonito, despojado, inteiro, todo serelepe, toda vaidosa. E Obá, ela não tinha preocupação de vaidade nenhuma. Para ela, o que importava era ela deixar os outros felizes. Não importava ela. Não importava a aparência dela, não importava nada disso. O que importava era só o outro. E a vida dela assim, até que chegou Oxum. E Oxum chegando, Xangô já ficou todo animado pro lado de Oxum. E Oxum já chegou, no minuto já tomou conta, já foi se sentindo rainha de tudo, já foi tomando conta de todas as coisas e foi dando ordem para Obá. E ali já começou a despertar em Obá uma coisa que até então ela nunca tinha sentido. Sentir que o reino dela estava ameaçado, que o mundo dela estava ameaçado, que tudo aquilo que ela não se preocupava, ela começou a se preocupar. Ela começou a se preocupar com a aparência dela, ela começou a se preocupar com várias coisas, mas ela nem sabia por onde começar, porque não era algo que ela tinha cultuado. E só estava despertando esse desejo justamente porque ela estava se sentindo ameaçada por Oxum. E ali nasce uma grande rivalidade, as duas disputando Xangô, mas por motivos diferentes. Obá, por realmente, aquilo era o reino dela, era a vida dela, era o ser que ela tinha escolhido para dividir uma vida. E Oxum não, Oxum só estava querendo conquistar, primeiro porque já fazia parte dessa alma dela, chegar e sentir que era poderosa e podia conquistar tudo, e depois pelo interesse de que Xangô a protegesse, já que ela estava lá nesse reino, fugindo de Eleg, mas que é uma outra história que eu conto para vocês outro dia. E assim foi. E aí foi passando o tempo, e essas duas disputando e tudo, e aí Oxum foi percebendo que tinha momentos que Xangô não dava muita atenção para ela, e que Obá estava ali ameaçando, e outros momentos ela achava que Xangô estava muito interessado, e com isso percebendo o ciúme de Obá, ela falou, peraí, mas e se Obá me entregar? Então eu preciso arrumar uma estratégia de colocar Obá para fora. E convivendo ali, ela descobriu que Xangô era muito viril e ele tinha pavor de doenças. Ele tinha pavor de imaginar algum órgão, alguma coisa morta, alguma coisa, seres imperfeitos, faltando um pedaço, faltando um órgão. E ela foi observando esse Xangô. O que ela fez? Um determinado dia, Obá tinha saído para dar um passeio e Oxum correu e foi tomar conta da cozinha de Obá, coisa que era o maior ciúme de Obá. E ali ela criou um prato maravilhoso à base de cogumelo e serviu para Xangô. Isso já com um plano todo arquitetado. E nesse prato que ela serviu para Xangô, Xangô elogiou em todos os reinos que era a comida mais maravilhosa que ele já tinha comido. E essa história foi parar no ouvido de Obá. Obá falou, vou me fingir de amiguinha de Oxum, vou pedir que ela me ensine a comida, porque daqui para frente eu aprimoro, porque eu sei os gostos do meu rei e faço para ele. Oxum, perspicaz do jeito que era, sabia que Obá ia vir procurar. O que ela fez? Ela foi e colocou um tosso na cabeça, um pano enrolado, e escondeu as orelhas. Na verdade, ela escondeu uma única orelha e colocou uma outra para fora. Quando Obá chegou, ficou olhando para ela e perguntando do prato, olhando para o Oxum, achando que tinha alguma coisa faltando, alguma coisa normal. Ela falou, olha, Obá, eu posso até te ensinar o prato, mas só se for segredo
nosso. Você não conte nunca pro nosso rei. Falou, não, morre aqui com a gente, pode contar. Ela falou, olha, eu tirei uma orelha minha e fiz uma sopa pro nosso rei. Foi isso mesmo? Eu juntei isso, juntei aquilo e fiz a sopa. O Bacai, na história dela, vai, arranca a orelha e faz a sopa. Quando ela chega até Xangô, e Xangô vem faltando uma orelha nela, pergunta para ela o que foi aquilo, vê aquela orelha boiando, pega, quebra o pau com o Obá e expulsa o Obá do reino. O Obá sai de lá, amaldiçoando o Oxum até a morte. E vai embora. E volta para o reino dela, o reino onde ela nasceu. Chegando no reino, isso ela se trancou escondida e não queria ver ninguém nem nada. E a história começa a correr todos os reinos e tal. E vai parar no ouvido de Ansã. A Ansã vem doida atrás da irmã para saber o que aconteceu, proteger. E lá o Obá conta a saga toda. Aí a Ansã vira para ele e fala, você vai fazer o quê? Nada, eu vou ficar aqui vou me trancar aqui no nosso reino e ficar aqui escondidinho. Até o dia de sair da terra. Eu falei, não, nós vamos lá, atrás de Oxum, tirar essa limpa e a gente vai se vingar. Como tudo demorava muito tempo, o tempo não corria como corre nos dias de hoje, quando Yansan convence Obá que saem de lá atrás de Oxum, Oxum já não está mais no reino de Xangô. Oxum já tinha saído do reino de Xangô, porque Eleg já sabia que ela estava lá, e ela já sabia que Eleg iria atrás dela no reino. Então, ela correu e se escondeu no reino de Iemanjá. Quando ela chega no reino de Iemanjá, lá escondidinha achando, Yansan e Obá descobrem isso e vão bater lá no reino de Iemanjá. Quando chega lá no reino, e a Yansan começa a tirar tudo a história limpo e falando, a Iemanjá vem e toma a frente. A Yansan pegou e falou, não, se ela fez a minha irmã perder uma orelha, ela também tem que sofrer alguma coisa. Yansan pega um raio e taca nos pés de Oxum, a Iemanjá entra na frente, queima os pés de Iemanjá também. E é por isso que na lenda, as duas depois, quando incorpora no barracão, quem já viu, tanto Oxum quanto Iemanjá, elas vêm chorando. É por causa para lembrar da humildade dos pés queimados por Yansan. Que tudo, quando os orixás incorporam ali, eles contam um pouco da trajetória de vida deles. E assim vai. E ali ela volta. Mas aí a Yansan fala para o Obá assim, e agora, você está aliviada? Você está satisfeita? Pelo menos a gente se vingou dela. Ela falou, não estou satisfeita. Aquele vazio que eu estava sentindo, eu estou sentindo ainda mais. Ela falou, eu preciso de um tempo para mim. E saindo dali, aí a Yansan fala, mas antes de você voltar para o nosso reino e se trancar, passe pelo reino de Ifá, que é o nosso grande conselheiro. Vá ter uma conversa com ele. Quem sabe ele pode te ajudar. E ela escuta e vai para esse reino de Ifá. Chegando lá, ela vai ter uma conversa com o grande sábio e Ifá diz assim para ela, quem é você? Quando foi que você parou na história para se ver, para se ouvir e para se sentir? Ela escutou aquilo e ela parou e foi pensar e descobriu que nunca. Ele falou, pois volte para sua terra, mas não volte para se esconder, volte para se descobrir. Por que você se trancou? Sim. E ela foi pensando nisso. E ela disse para ele, eu me tranquei porque eu nunca tive importância. Desde que nasci, todos só olham para minha irmã. Só a minha irmã tem valor. Eu nunca tive valor. Ninguém nunca me enxergou. Como ninguém nunca me enxergou, eu aprendi a não me enxergar também. Ele disse assim, então, volte no tempo e veja se o que você está dizendo é verdade. E ela parou e foi olhar para o tempo. Do tempo passado, do tempo da infância. E isso os orixás faziam com maestria, com muita facilidade. De abrir qualquer portal para olhar qualquer tempo. E ali ela viu o quanto ela era amada. Quantas vezes ela era amada e era ressaltada na sua importância pelos seus pais. O quanto ela era amada pela irmã.
E ela foi ver passagem deles, falando das duas irmãs para os outros, e sempre falando o quanto Obá era protetora, era querida, a importância dela, que aparentemente eles davam mais atenção a Yansan, porque a Yansan dava mais trabalho, porque a Yansan chamava mais atenção nas coisas, nas artes que ela fazia, e aí por medo dessa energia desenfreada de Yansan, eles acabavam vivendo um pouco mais para Yansan, mas justamente por saber o quanto Obá era uma calmaria e Yansan era uma tempestade. E aquilo foi acalentando o coração dela. E ela saiu de lá, agradeceu o grande sábio e prometeu para ele que voltaria se vendo. E assim ela fez. E ela foi olhar e foi pensar que realmente as pessoas não enxergavam a importância dela porque ela não se dava a essa importância. Ela não mostrava a grandiosidade dela. E aí a cada caminhada que ela foi se amando, que ela foi se vendo, a aparência dela foi mudando. Porque ela tinha uma aparência já envelhecida para a idade dela, e ela foi rejuvenescendo. Ela foi ficando cada hora mais bonita, cada hora mais iluminada. Ela parecia de fato uma estrela incandescente, de tão linda que ela foi ficando. E por onde ela passava, todos os lugares iam ganhando vida, ia ganhando iluminação, ia ganhando brilho. As coisas iam ficando mais viçosas, iam ficando mais inteiras. E assim ela foi, até que ela chegou no reino dela. Quando ela chega no reino dela, ela vira um outro ser. Que é um ser tão diferente que só a mãe dela teve a capacidade de reconhecer que aquela ali era o Obá dela que estava voltando para o reino. E as duas se abraçam com tanto amor, com tanto carinho, com tanta força. E a Fefé, como era a deusa dos ventos, do movimento, de tudo que precisava ganhar energia de desenvolvimento na vida, com a energia dela foi tão forte que ela conseguiu espalhar aquela energia de vida de Obá, de iluminação, para toda a Terra. E aonde essa energia de Obá chegava, os seres, as pessoas, os lugares iam ganhando iluminação, iam ganhando vida. E é ali que nasce, depois lá no futuro, a predominância dela, de ser a senhora da iluminação de aura. Porque ela tem esse poder de mostrar que a gente tem muita vida, tem muito brilho, mas desde que a gente acredite nisso. Desde que a gente acredite nessa força, nesse poder. E assim foi, e ela foi ficando cada dia mais linda. Então, quando chega o tempo para frente, sempre de época em época, os orixás se reuniam no reino de Queto para fazer o candomblé, para fazer a união, onde cada um chegava e contava as peripécias, o que estava aprontando, o que desenvolveu, o que aconteceu, levavam presentes. E Obá é quase uma das últimas que chega lá. Quando ela chega, todos os orixás viram assim, encantados. Que ser era aquele, achando que era um orixá novo que estava nascendo na terra. De tão diferente, de tão linda que ela estava. E aí quando Xangô vira, que vê aquele ser lindo, maravilhoso, iluminado, mas ele se apaixona ali, perdidamente. E ele olha para ela e fala, você tem algo que me é conhecido, mas eu não consigo lembrar de onde. Porque, com certeza, se eu tivesse te visto, jamais esqueceria. Até que chega alguém e fala, essa é a nossa Obá. Ele falou, Obá, mas o que você fez que está diferente? Ela falou assim, eu existo. Ele falou assim, como assim eu existo? Porque antes eu não sabia que eu existia, agora eu sei que eu existo. E ela vai lá e impõe a existência dela. E Xangô, encantado, falou, olha, na hora que termina tudo e cada um está indo para o seu reino de volta, ele fala, você está indo para o nosso reino, né? Você vai voltar comigo. Ela falou, não, você me colocou para fora. Não, aquilo foi um engano, quero que você volte comigo. Ele falou, não, se você quiser que eu volte com você, você vai me conquistar. Até então, eu caminhei por você. Se você quiser de volta, agora você vai caminhar por mim. E ela volta para o reino da mãe, assim Xangô faz. Ele faz 7 anos de caminhada para Obá, provando o quanto a ama. Até que convence ela e ela volta para ele
e juntos é o casal mais forte e mais firme, ao contrário do que tantos outros lugares contam tantas lendas, que Xangô teve muitas mulheres, que viveu, de fato, mas o grande amor da vida de Xangô e aquela que foi a grande rainha ao lado dele foi Obá. E assim ela se torna a deusa das estrelas, a deusa da iluminação de aura, a protetora de todos os seres que sofrem com a desilusão amorosa, de todos os seres que estão em busca do autoconhecimento e da autovalorização. Ela caminha às quartas-feiras na Terra, junto com Xangô e junto com sua irmã Yansan, e juntos, os três, eles viram os orixás da briga pela vida, da grande batalha, dos que têm a capacidade de provar que o impossível não existe. O impossível é a gente que se limita na vida. E se a gente brilha, se a gente tem uma aura, que esse poder de atrair ou de repelir as coisas, é graças a esse orixá. Então eu tenho muita gratidão e muito amor pela lenda de Obá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me conta aí o que acharam da lenda e compartilhe. Dê like. Com muito axé.